Bom dia, galera. Espero que seja tudo bem com vocês. Estamos aqui para a gente iniciar o nosso conteúdo de forma virtual, né? Uma nova novidade, mas com certeza será, né, de grande proveito para os nossos estudos, tá? Eu vou dar continuidade ao nosso conteúdo, né, de onde a gente parou na sala de aula, certo? Então, a gente começou a falar dos ecossistemas, nicho, habitat, não foi? Lembrando de ecossistemas, né? Os ecossistemas são um conjunto de fatores bióticos e abióticos, né? Fatores vivos, bióticos, e abióticos, fatores não vivos. Vamos lembrar de uma coisa. Dentro desses ecossistemas, seja um recife de coral, uma floresta, uma lagoa, vão existir relações, interações, tá? Só que essas interações podem ser de várias formas. Só que hoje a gente vai falar de um tipo de relação importante, que é a relação alimentar. Mas de que forma iremos falar desse tipo de relação? Através da cadeia alimentar. Olha que imagem fantástica aí, né? De uma cadeia alimentar. Não é? Mas, o que é uma cadeia alimentar, Olha, gente, cadeia alimentar nada mais é do que a transferência de energia do organismo produtor para um organismo consumidor. Vou mostrar para vocês o desenho aqui, uma ilustração de uma cadeia alimentar, tá? E vamos entender os componentes, né, a energia de uma cadeia alimentar, para a gente, né, conseguir pegar aí, né, toda a sacada sobre cadeia alimentar. Então, o que acontece? Cadeia alimentar é transferência de energia do organismo produtor para o organismo consumidor. Observe essa cadeia. De cara, você já vê aí os raios solares. Tem escrito energia. Então, o que é que você pensa? Tem uma planta, né? Uma planta terrestre, que ele bota aqui um organismo que produtor. O que é um organismo produtor? Vou dar um zoom aqui nela. É um organismo capaz de fabricar seu próprio alimento na presença de luz, no caso aqui dos raios solares, da presença de água e minerais. Esses são os organismos produtores, que são plantas terrestres, plantas aquáticas, algas, microalgas, são capazes de fabricar o seu próprio alimento. Através do que? Da fotossíntese. Foto vem de luz, síntese vem de produção. Então, a produção do alimento na presença da luz. Então, quem está na base, no início da minha cadeia alimentar, são os organismos produtores, que são aqueles capazes de produzir o seu próprio alimento. Diminui o zoom e a gente vai ver que ao longo da cadeia vão surgindo outros organismos vivos. O próximo é um consumidor primário. Primeiro, o que é um consumidor, minha pró? Consumidor são aqueles organismos que não fabricam o seu próprio alimento. Ele é o oposto do organismo produtor. Para ele retirar energia, ele vai precisar se alimentar de outro organismo para sobreviver. Então, a energia ele retira de outro organismo. Então, no caso, esse consumidor ele é um consumidor primário. Por que primário? Porque vai se alimentar do organismo produtor. No caso, ele é o quê? Um herbívoro, se alimenta de vegetais, certo? O próximo é o quê? Consumidor secundário. Não é capaz de fabricar seu alimento. Vai se alimentar de quem? Do consumidor primário. Aí, aqui na cadeia, você tem os decompositores, tá? Só fazendo uma pergunta, poderia aparecer outro animal comendo aí o tigre? Poderia? Sim, poderia aparecer outro animal comendo o tigre. Eu acho que é o tigre, né, gente? Acho que sim. Então, se aparecesse, seria um consumidor? Sim. Mas que consumidor, minha pró? Consumidor terciário. E assim sucessivamente. Poderia aparecer outros consumidores na cadeia alimentar. Mas no caso desta cadeia, vai apenas até o consumidor secundário. Mas imagine que as folhas das árvores caem, que esses animais eles morrem. Então, o que é que vai acontecer? A ação dos organismos decompositores. Aqui estão esses organismos decompositores. Quem é que é esse organismo decompositor? Bactéria e fungos. São organismos capazes de decompor a matéria orgânica ou resto da matéria orgânica. E nesse processo de decomposição da matéria orgânica, ele vai fazer uma coisa bem legal para os ecossistemas, que é a reciclagem de nutrientes. Pense o seguinte, quando você entra, né, em uma floresta, vamos imaginar uma floresta aí.
Quando você olha para o chão é coberto de folhas que estão apodrecendo. Por que está apodrecendo? Folhas vêm de organismo vivo, é resto de matéria orgânica. Vai apodrecer porque tem ação de organismo decompositor, de bactérias e fungos. Vai fazer a decomposição da matéria orgânica, ou seja, a reciclagem de quê? De nutrientes. E isso é importante para garantir o quê? O que é essa reciclagem? Quando as folhas caem, gente, no solo que decompõe pela bactéria e fungo, o solo fica mais fértil, certo? Então, isso é reciclagem de nutriente, para que o quê? O ciclo da vida possa o quê? Continuar, certo? Outra coisa interessante é o fluxo de energia numa cadeia alimentar. Esse fluxo é unidirecional, tem apenas uma única direção. E a energia, se você observar, ela é maior onde esse diagramazinho que faz os raios solares que sai aí, ele em laranja, ele vai diminuindo, observe, até chegar aqui no consumidor secundário. Isso quer dizer o quê? Que a energia, ela vai sendo dissipada, ela vai sendo perdida, tá? Então, o que ocorre? O organismo produtor, ele tem maior quantidade de energia. Ao longo da cadeia alimentar, essa quantidade de energia, ela vai fazendo o quê, Ela vai sendo perdida, dissipada, perdida para o meio ambiente. Parte é absorvida, né, pelo consumidor e parte é liberada aí para o quê? Para o meio ambiente, é perdida. E ao longo da cadeia, essa energia ela vai sendo o quê? Diminuída, certo? Ela vai sendo menor. Então, de produtor para consumidor secundário, quem tem maior quantidade de energia? Entre produtor e consumidor secundário, por exemplo, produtor. Entre consumidor primário e consumidor secundário, quem tem maior quantidade de energia? Primário, certo? Porque ela vai diminuindo ao longo do quê? Ao longo da cadeia alimentar, certo, gente? Então, era isso que eu queria falar para vocês hoje. A gente continua, né, nas próximas semanas as nossas aulas. E qualquer dúvida, gente, eu estou aqui no canal, eu estou na plataforma, tá? Um grande beijo para vocês.